Vamos começar a falar então sobre a família Strigidae, que inclui todas as corujas. Essas aves elas têm distribuição globalmente, exceto na Antártida. E um exemplo dessa família é a Atenae cuniculare. Ela também é conhecida como coruja buraqueira, e essa espécie ela tem uma ampla distribuição na América, desde o oeste da América do Norte até o sul da América do Sul. No entanto, na América do Norte, a coruja buraqueira ela enfrenta um declínio populacional significativo e uma contração de área de distribuição. Por outro lado, no Brasil, essa espécie ela está estável e não é caracterizada como uma espécie ameaçada de extinção. A coruja buraqueira ela é caracterizada por seu pequeno tamanho, ela tem uma cabeça arredondada com olhos amarelos e o seu corpo é de uma cor amarelada com traços pálidos. Ela possui uma cauda curta e asas um pouco longas. Além disso, os tarsos e metatarsos são longos, que está relacionado ao seu comportamento terrícola. Essas corujas elas utilizam cavidades no solo para várias finalidades, como por exemplo construção do ninho, a fuga de predadores, a estocagem de comida e como abrigo. O objetivo do estudo. Bom, o objetivo do estudo foi analisar o comportamento da coruja buraqueira em um ambiente urbano. As observações elas foram realizadas no campus Coração Eucarístico da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, que ela fica localizada em Bela Estação, em Belo Horizonte, na verdade, Minas Gerais. O clima é tropical de altitude com duas estações bem definidas, uma seca e fria, que vai de abril a setembro, e quente e úmida, de outubro a março. Para atingir o objetivo do estudo, foram realizadas observações de um macho adulto da espécie durante 14 dias, totalizando 20 horas de observação. O método utilizado foi o de um animal focal instantâneo e as observações foram realizadas com auxílio de binóculos. O acompanhamento ocorreu das 6 às 9 da manhã e após as 16 até o final do dia. Os observadores eles mantiveram uma distância mínima de 25 metros para não interferir no comportamento do animal. Material e métodos. A coleta de dados foi realizada em um ambiente urbano do campus Coração Eucarístico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, na região centro-sul de Minas. O clima regional é tropical de altitude. Segundo a classificação de Cooper, apresenta duas estações bem definidas, uma seca e uma fria, entre abril e setembro, e outra quente e úmida, de outubro a março. Classificaram o local de estudos com base na urbanização dos prédios próximos à localidade e os prédios de utilização pública com área livre variável, com predomínio de edificações com 3 andares. Entremear é possível ver nesses locais lugares de jardinagem e locais arborizados e gramados. Ressalta-se ainda que existe a presença próxima, que essas observações foram feitas próximas a locais de estudos. Foi próximo a um local de reserva florestal, como de floresta, e essa reserva florestal se classifica em um tipo de floresta mesofílica semidecídua. As observações foram feitas em um barraco camuflado de gramado, no estacionamento em frente à biblioteca da universidade. Um macho adulto de Atene cunicularia, identificado com base no trabalho de
Lumpton e Lutz, em 1994, teve como comportamento de estudo durante 14 dias. Em junho de 2005, totalizando 20 horas de observação sistemática. O método de observação empregado foi o animal focar instantaneamente adaptado de Leiner, de 1996. As observações foram realizadas com auxílio de binóculos 10 por 50, das 6 horas até as 9 horas. Após as 16 até os últimos raios solares. As observações se mantiveram de uma distância mínima de 25 metros para evitar possíveis interferências no comportamento do animal. Definiu-se condutas comportamentais adaptadas, segundo Martins e Enger, de 1990. E calcula-se a frequência relativa dos comportamentos conforme Verdande, de 1900, Bendit, de 1992, com modificações, tipo com porcentagens de comportamentos registrados em relação ao total dos comportamentos já observados. O teste de normalidade de Augustin foi aplicado aos dados e com eles não apresentam distribuição normal. Emprega-se os testes não pragmáticos do Q² para verificar a diferença de frequência dos comportamentos entre os períodos da manhã e da tarde. Para verificar as diferenças, especialmente na frequência entre os dois comportamentos de caça, para que todos os testes fossem aceitos em valores adequados para essas observações. Agora falando um pouco dos resultados, os resultados apresentados foram comportamentos predominantes. Os comportamentos parados inativo e em manutenção foram os mais frequentes, representando cerca de 50,3% e 14,9%, respectivamente, dos comportamentos observados. Esses dois dados indicam que a coruja passam tempos significativos em manutenção e vigilância. As táticas de caça. A tática de caça foi no chão, a mais frequente, observada cerca de 53% de ocorrência. Outras táticas também foram frequentes. A caça aérea foi 26% e o período de puleiro para o chão foi de 13%. E a caça no voo pairado foi de 13%. Diferença de frequência. Não foram encontradas diferenças significativas na frequência do comportamento entre o período da manhã e de tarde, nem em tática de caça. E agora falando na influência do ambiente, observou-se que a iluminação artificial ao entardecer atraía presas, o que pode influenciar no comportamento da caça das corujas. Além disso, foram notados hábitos noturnos, que reforçam a ideia que a coruja buraqueira possui um comportamento noturno significativamente ativo. E o comportamento territorialista. O comportamento territorialista da coruja buraqueira é evidenciado pelos altos percentuais da parada inativa, cerca de 50%, e manutenção, cerca de 15%. Esses comportamentos sugerem que a coruja dedica uma grande quantidade significativa do seu tempo em atividades relacionadas à vigia e manutenção do seu território, o que é uma característica dessas aves que definem bastante o seu território. E também a diferença de caça. As estratégias de caça no chão foi mais frequente, cerca de 53%, o que contrasta com alguns estudos anteriores, que indicava a caça do puleiro para o chão como tática predominante. Essa diferença arbitrária no ambiente urbano que pode oferecer diferentes oportunidades e desafios relacionados aos habitats naturais das corujas.
influenciado do ambiente urbano. A iluminação artificial ao entardecer foi indicado como um fator que influencia o comportamento da coruja na caça. O ambiente urbano, com suas características distintas, como a presença de luzes artificiais, pode alterar os hábitos naturais das corujas buraqueiras, levando a adaptação no seu comportamento de caça. E, por fim, a conclusão. A conclusão do artigo fala que o comportamento de caça oportunista. A coruja buraqueira demonstrou um comportamento de caça oportunista, alternado em diferentes táticas, com base nas oportunidades e na localização de presa. Essa flexibilidade é uma estratégia eficaz para maximizar a captura de alimentos num ambiente variável. E também é importante citar a necessidade de mais estudos. É necessário realizar mais estudos para entender melhor o comportamento da coruja buraqueira em ambientes urbanos. Pesquisas adicionais podem fornecer insights valiosos sobre o comportamento dessas aves, que se adaptam em diferentes condições e ajudar na conservação da espécie em áreas urbanas. E o vídeo foi isso.